Gênesis, capítulo 49. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 2. Após a bênção proferida sobre Efraim e Manassés, chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. As últimas palavras de quem está à beira da morte geralmente são palavras cheias de significado e que representam o que tenha sido mais importante na vida. Não foi diferente com Jacó. Seus filhos eram o que possuía de mais importante na terra, e suas palavras finais foram-lhes dirigidas com o peso de quem sabia que suas escolhas definiriam o destino de cada um e das 12 tribos de Israel. A bênção profética de Jacó não tinha o poder de ser definitiva. Eram profecias condicionais, como o foi no caso de Levi. Sua descendência mostraria fidelidade ao Senhor em um momento de apostasia e receberia o privilégio do sacerdócio e dos cuidados do templo. Apesar do cunho negativo de algumas palavras, não deixavam de ser bênçãos, como a voz de Deus a indicar-lhe suas faltas e ruins inclinações e os convidando ao arrependimento. Temos facilidade em receber elogios e palavras de apreço, mas quão difícil é ouvir palavras de correção e de repreensão. Vamos analisar as palavras ditas a alguns dos filhos de Israel. A Rúben foi dito: você é impetuoso e adúltero. A Simeão e Levi: vocês são farinha do mesmo saco, violentos e assassinos. A Issacar: você não passa de um preguiçoso, mas trabalhará como um servo. A Dan: você é uma serpente que morde por trás, um fofoqueiro e idólatra. Notem que logo após a bênção proferida a Adã, disse Jacó: a tua salvação espero, ó Senhor. As tribos de Israel foram um símbolo da antiga aliança, mas também permaneceriam sendo um símbolo da aliança eterna entre Deus e o seu povo de todos os tempos. Ao fazer referência aos 144.000, número simbólico, João dividiu este número entre as tribos de Israel, mas a tribo de Dan não é citada ali, em Apocalipse capítulo 7, versículos 5 a 8. Em dado momento da história de Israel, a profecia de Jacó se cumpriu nesta tribo, e por sua deslealdade e idolatria, perdeu o direito à porção da herança eterna. Foram avisados, mas não deram atenção à repreensão divina. A ordem dada pelo enfermo ancião aos seus filhos: ajuntai-vos e ouvi, é uma regra áurea de Deus para o seu povo. Todas as vezes que Israel se reunia com o objetivo de ouvir as palavras do Senhor, eram grandemente abençoados. Nem sempre o que Deus tem para nos dizer é fácil de se ouvir. Geralmente são palavras que ameaçam o nosso conforto e ferem o nosso ego. Mas quão maravilhoso é experimentar a real liberdade que a palavra do Senhor nos oferece. Foi quando Israel se reuniu ao pé do monte que Deus manifestou o seu poder e glória. Foi quando Neemias e o povo se reuniram para orar e reconstruir os muros de Jerusalém que Deus os abençoou e os livrou dos inimigos. Foi quando os discípulos de Jesus se reuniram em oração para clamar pela promessa do Consolador, que cumpriu-se a promessa no Pentecostes. Quando o derradeiro povo de Deus compreender que esta ordem, ajuntai-vos e ouvi, é tão atual quanto o foi no passado, seremos testemunhas oculares do derramamento da chuva serôdia. Com um apelo forte e urgente, somos chamados pelo Espírito Santo a unirmos nossas vozes em orações e súplicas,
nossas mãos sustentando-nos uns aos outros e nossos corações pulsando no mesmo ritmo de quem ama a vinda do Salvador. Não encare os sofrimentos e as tribulações com o desânimo de um derrotado. Lembre-se de Jesus e o quanto ele sofreu para que você e eu sejamos herdeiros das bênçãos eternas. Ele mesmo nos advertiu: no mundo passais por aflições, porém também nos garantiu a vitória. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Não importa o seu passado, entregue-se a Cristo agora e a cada dia, e o seu futuro eterno estará garantido. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos abençoados do Pai Celeste. Rosana Garcia Barros.